Olá, paz do Senhor, tudo bom? Nós ficamos um tempinho sem gravar, mas agora vamos retornar e eu estou preparando um apoio para você que tem dificuldade, que não entende muito bem a Bíblia, entendeu? Então nós vamos estudar os livros do Novo Testamento, os menorzinhos. Tem o livro de Colossenses, o livro de Tito. Então eu vou separar para você poder conseguir fazer o seu estudo, a sua leitura, na verdade, né? Fazer a sua leitura. Porque quem vai dar o entendimento é o Espírito Santo, tá bom? Então, assim, às vezes a gente lê, não entende. Então, para a gente entender a Bíblia, muitas pessoas partem para onde? Para estudos de teologia, estudos mais assim, né? Mas não. Para entender a Bíblia, é preciso você estar em oração e pedir para Deus o espírito de entendimento, para que você consiga entender o que você está lendo, como na história que eu gravei aqui no canal sobre Filipe e o eunuco, né? Ele lia lá o profeta Isaías, que naquele tempo não existe o Novo Testamento, era só o Velho, né? E ele estava lendo e ele não entendia nada. E aí Filipe perguntou para ele, você está entendendo o que você está lendo? Ele falou, não estou entendendo não. Aí Filipe começou a explicar para ele. Então, muitas vezes, as pessoas leem a Bíblia, eu não entendo, eu vou fazer um curso de teologia, eu vou fazer um curso bíblico online, que não sei o que, não. Precisa do Espírito Santo para ler a Bíblia, tá bom? E humildade no coração, só isso. Então, assim, eu vou dar tipo um apoio para você começar a fazer seus estudos, suas leituras. Tem que ser um lugar tranquilo, né? Às vezes você terminou de almoçar e ao invés de você ficar ocioso é o quê? Sem nada para fazer. Aí o inimigo joga uma seta e você vai para onde? Vai para rede social, vai jogar, vai assistir televisão, assistir filme, assistir série. Então, em vez de você ficar ocioso, você vai estudar a Bíblia, tá bom? E no estudo de hoje, nós vamos falar sobre a diferença entre ovelha e bode. E eu fiz uma pesquisa, né? E a pesquisa, assim, sobre o bode não tem muita coisa. Na verdade, a diferença é comportamental. Não a diferença, assim, de tamanho, o que eles comem, o ambiente que eles vivem. Isso daí tem. Mas com relação à diferença de comportamento da ovelha para o bode, eu achei bastante coisas da ovelha e eu achei bem pouquinho do bode. Mas quem já viu um bode, uma ovelha, já viu mesmo assim, sabe? Já presenciou, sabe que tem uma diferença muito grande de um para outro. Eu nunca tive, até o dia em que eu fui no passeio da escola, que eu levei meus alunos numa chácara. E lá tinha vários tipos de animais, né? E, inclusive, tinha também ovelhas e bodes. Então, eu vivenciei a experiência com esses dois tipos de animais. Então, eu vou poder explicar com mais facilidade para vocês, tá bom? E a Bíblia também fala muito sobre as ovelhas e os bodes. Vamos falar sobre a ovelha. A ovelha, na pesquisa que eu fiz, né, fala que é o quê? Animais inteligentes, sensíveis, sociáveis, ou seja, sabe quando você chega pertinho para fazer um carinho, ela fica ali quietinha. E quando eu fui pro passeio, era isso mesmo, eu entrei no curral delas e elas ficam ali na delas, paradinhas, olhando, né? Aquelas pessoas, aquela monte de criança entrando, que nem nós fomos, né? Aí as crianças entraram na casinha delas. Tinha uma que estava grávida, então ela ficava deitadinha, bem quietinha. Eles são bem quietinhos, as ovelhas. Elas conseguem facilmente identificar os integrantes pertencentes ao seu grupo, então elas se reconhecem entre si.
além de serem capazes de distinguir várias expressões da face de outros animais. Então, ela reconhece do meio delas, as outras ovelhas do meio delas, e se tiver outros tipos de animais, elas também reconhecem. E até pessoas. Por exemplo, elas ficam com um tempo com aquela pessoa lá que cuida dela, um exemplo. Aí a pessoa vai embora. Depois de 2 anos, se a pessoa volta, ela lembra da pessoa, entendeu? Então, elas têm uma memória muito boa com relação a lembrar e tal. E elas são capazes de consumir exatamente as plantas e ervas necessárias para se curarem. Ou seja, elas se automedicam. Está no instinto delas, quando elas não estão bem, quando está com algum problema, alguma coisa, então elas sabem quais são as plantas certinhas para elas comerem, para elas se curarem. Então elas se automedicam sozinha. E o que eu achei interessante na pesquisa, que elas possuem um campo de visão de 300 graus, ou seja, elas conseguem ver pelas costas, né? Sem se virar. Conseguem ver quando alguém ou algo se aproxima pelas costas sem olhar para trás. Então, o campo de visão delas é bem extenso mesmo. Nós temos uma lateralidade, mas é pouca. Das ovelhas são de 300 graus. Se vem alguém por trás, ela vê, ela enxerga. Então, o que eu achei interessante, e elas são sociáveis, são dóceis, elas não agridem, elas não avançam, elas ficam na dela, né? Elas ficam quietinhas na dela. O bode, no passeio, e assim, voltando aqui na ovelha, elas não comem qualquer tipo de coisa, fuçar lixo, essas coisas, não. A ovelha, ela come a grama dela, ela sabe, elas comem o tipo de alimento assim, saudáveis, que é a grama dela, a ração dela. Se ela é criada em chácara, essas coisas aí, a pessoa coloca a ração dela certinho. Mas ela não fica fuçando no lixo, revirando coisa, mastigando qualquer coisa, não. Entendeu? As ovelhas e os bodes também, né? Eles são animais que ruminam, que nem a vaca, né? Que eles comem, aí fica mastigando, aí engole, depois volta de novo aquela comida e continua mastigando. Eles têm 4 estômagos, entendeu? Mas isso daí já é outra história. Mas agora nós estamos falando do comportamento deles. Então a ovelha, ela não fica comendo qualquer tipo de coisa. Ela come a grama dela certinha. Não é qualquer grama, de qualquer jeito, de qualquer mato, não. Tá? Agora o bode é assim, o bode come tudo. Eles são intrometidos e eles são insociáveis, ou seja, enquanto as ovelhas são sociáveis, dóceis, sensíveis, os bodes já são diferentes. E no dia que eu fui no passeio com as crianças, eu via que os bodes ficavam pulando, subia na árvore e descia, e subia, e ele vem perto de você, quer comer sua roupa, sabe? Ele não come assim, né? Mas eles põem a boca em tudo. Quer comer sua roupa, fica lambendo seus dedos, se joga alguma coisa na sua mão, eles põem a boca também para tentar comer, e pega coisa do chão. O bode é assim. Enquanto as ovelhas comem a grama certinha delas, o bode não. O bode é de qualquer jeito. Aí fala que eles são intrometidos, né? Eles entram em qualquer lugar, sobem nas coisas. Eu via lá eles subindo nas coisas, e descia, e pulava, e eles não ficam quietos assim dentro do cercado deles, eles não ficam. Eles pulam em tudo. Eles andavam no parque todo. Enquanto as ovelhas ficavam quietinhas lá dentro, elas saíam assim, mas depois voltavam. E outra coisa interessante que na pesquisa que eu encontrei é que as ovelhas, elas reconhecem a voz do cuidador delas, entendeu? Que é o pastor que fala, né? Então, assim, que nem eu tava lendo uma história
que essa pessoa contou, que foi lá para a África. Que lá na África eles têm muita criação, né, desses animais. Na África, na Austrália, enfim. E aí, tinha esse pastor desceu com as suas ovelhas para beber água lá no rio. Era muita ovelha. Aí depois veio um outro pastor com as suas ovelhas, bastante também, tomar água no rio. Depois veio mais outro. Então ficou 3 rebanhos ali, meio que se misturado, tomando água, enquanto os pastores conversavam entre si, que eles se conheciam. Conversando, de repente, tá bom. Aí, de repente, tá bom, tchau. Aí sai e ele chama as suas ovelhas. Então, elas sabiam quem era que estava chamando. Então, as que conheciam o pastor ia com ele. De repente, cada um dos pastores foram saindo, né? As ovelhas terminaram de tomar água. Cada um foi saindo e cada ovelha foi com o seu pastor. Então, não misturo as ovelhas, não se misturam. No sentido, assim, de confundir qual é o meu rebanho, essas coisas, entendeu? Porque elas sabem, elas conhecem a voz do pastor. Diferente dos bodes, né? Porque o bode, na verdade, ovelha e bode é o seguinte. Explicando aqui a questão do animal em si. O bode e a cabra, eles geram o cabrito, certo? Então, o esposo da cabra é o bode. Já o carneiro é o marido da ovelha e o filhote deles se chama cordeiro, tá bom? Então, agora nós vamos para a Bíblia para que você possa ver as referências e por que Jesus chama nós. Por que Jesus chama a gente de ovelhas? E por que Jesus se intitula o nosso pastor? E Davi também, né? Nós vamos ver sobre Davi, que ele era pastor de ovelhas, e o Salmo, quando ele fez o Salmo 23, né? Ele escreveu o Salmo 23, né? E porque nós vamos ver também outras referências na Bíblia a respeito de... Tem outra coisa também interessante, que é o quê? Não sei se você já ouviu uma expressão falada assim, bode expiatório. Já ouviu falar? Bode expiatório significa aquele que leva a culpa. Bode expiatório significa a pessoa que leva a culpa, mesmo ela sendo inocente. Ela não fez nada, mas aí a culpa caiu sobre ela. Então, ela é o bode expiatório. Isso tem nos lugares, né? Sempre tem um bode expiatório, que leva a culpa de tudo. Por exemplo, numa casa que tem 2, 3 irmãos, que eles são criança. Aí o maiorzinho, para não levar a culpa, põe a culpa no menorzinho. A culpa não é minha, a culpa é do fulaninho lá, do irmão. Então, aquela criança é tipo o bode expiatório, entendeu? Então, Jesus, ele foi o bode expiatório, morreu por mim, por você. Ele não tinha culpa de nada. Ele não tinha culpa. Então, a Bíblia dá muitos exemplos, assim, que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele foi feito como bode expiatório, ele levou nossas culpas. Então, nós vamos para a Bíblia agora para ver todas essas referências, tá bom? Aqui no Salmos capítulo 23, versículo 1, o salmista Davi, ele escreve assim, no título, né? A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Então, se ele fala assim, porque ele se considera como ovelha. E quando a gente ora o Salmo 23, a gente se considera ovelha do Senhor, né? Que ele cuida de nós. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Lembra que eu falei que a ovelha não come qualquer tipo de grama, não come qualquer tipo de coisa? Ela come as gramas verdinhas,
As graminhas mais fresquinhas é que a ovelha come. Aqui é a palavra de Deus, representado pelo pasto, né? Verdes pastos, ou seja, as gramas verdejantes. Então, conforme nós como ovelhas, conforme a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai se alimentando da palavra de Deus. E a palavra de Deus é pura. Não tem contaminação. Às vezes tem muita gente que prefere ficar ouvindo pregação pronta, pregação da internet. E às vezes os pregadores, eles não são pregadores assim, usados diretamente por Deus. Muitos inventam muita coisa só para ganhar fama. Então a pregação deles não é pura. Então é melhor você vir na fonte, que é a Bíblia. Ainda que você não entenda, você vindo direto na fonte, você vai beber uma água pura, que é a palavra de Deus, tá bom? Então, Deus, ele nos guia a águas tranquilas, que a água do Senhor também é a palavra dele, vai nos limpando. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Então, quando a gente lê a Bíblia, se alimenta da palavra do Senhor e toma da água pura, a nossa alma fica refrigerada, fica tranquila. Sabe quando tá muito calor? Aí você chupa um sorvete, aí por dentro dá aquele refrigério assim, aquele gelo que desce, né? Aí você acaba ficando se refrescando. Ou então você toma uma água bem fria, assim, quando tá muito calor, você toma uma água bem fria, ou então um pouco gelada, se você pode tomar água gelada. Então você sente que dá aquele refrigério. Assim é a palavra do Senhor. Quando a gente lê, é o refrigério para nossa alma. Muitas pessoas do mundo, elas não têm esse refrigério aqui, né? Elas têm a alma perturbada, muitos têm vontade de se matar, não têm mais vontade de viver, não têm mais a alegria de viver. Então, a pessoa que é crente em Jesus Cristo, ela tem esse refrigério sempre. Toda vez que lê a Bíblia, toda vez que medita, toda vez que ora, esse refrigério está sempre ali, né? Guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Aí, aqui fala assim no 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Por quê? Porque a ovelha, às vezes, ela vai por lugares que é meio sinistro, assim, só que Deus sempre está ali. Deus, ele não concorda que a gente vá pecar, ele não vai com a gente, não. Mas se a gente se arrepende e volta para o pasto, volta para junto das outras ovelhas, o Senhor cuida de nós. Então, Deus não está com a gente no nosso pecado, no nosso erro, não. Deus, ele está com a gente quando a gente vai, né, erroneamente para o lugar errado, para fazer as coisas erradas, só que depois se arrepende, bate aquele arrependimento, sabe? Ah, não era para eu estar aqui, não era para eu ter falado isso, não era para eu ter agido assim, não é para eu estar aqui, não é para estar fazendo isso ou ter feito. E aí você se arrepende. Então, Deus, ele dá o escape para você, tá bom? E agora nós vamos lá para o livro de... No livro de João, capítulo 10, tem o título assim, Jesus o Bom Pastor. No livro de João, capítulo 10, versículo 3, fala assim, ó. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as ovelhas e as para fora. Lembra que eu falei para você que as ovelhas conhecem a voz do pastor? Então, ó, chama pelo nome as ovelhas e as traz para fora. Por quê? Porque se for outra pessoa para chamar, elas não vão ouvir. Elas vão ver lá que tem alguém chamando, mas elas não vão dar atenção porque elas não conhecem. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Olha lá. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele porque não conhecem a voz dos estranhos. Então a ovelha só vai com o pastor dela, não vai com outro. Agora, se você vê, tem muita crente que vai numa igreja e vai em outra, e participa disso e participa daquilo, e quando acha que o pastor está pegando no pé, vou mudar de igreja, eu não concordo com o que o pastor está falando. Então não é ovelha, é bode.
Porque o bode que fica pulando pra cá, pula pra lá, e faz isso e faz aquilo, come qualquer coisa. As ovelhas não, as ovelhas comem o alimento certinho. Aqui no versículo 14 fala assim: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Ou seja, Jesus fala: eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Então, se vier qualquer outra pessoa falando no nome de Jesus, mas as práticas dessa pessoa é totalmente ao contrário à palavra de Deus, aí você vai ver que essa pessoa não é servo de Deus, enviado por Deus, não é pastor coisa nenhuma. Só tá enganando aí, entendeu? Porque em outras religiões também falam de Deus, que Deus é bom, que Deus é amor, mas eles não incentivam a pessoa a andar no caminho do Senhor, não incentivam a leitura da Bíblia, não incentivam que obedeçam a doutrina do Senhor, entendeu? Qual que é a doutrina do céu? É andar segundo a Bíblia, o padrão da Bíblia, não os costumes deste mundo. Qual é o costume do mundo? O costume do mundo é chegar, por exemplo, o Réveillon, que nem passou agora, né? O Réveillon entrou 2021 e as pessoas se vestiram de branco. Eu vou me vestir de branco e estoura champanhe, solta fogos de artifícios e faz um monte de coisa. Isso aí é andar segundo o mundo. Mas não tem nada a ver você soltar uma bomba. Então, mas tem muitos animais que têm medo de fogos de artifício. Cachorro, por exemplo, coitados. Eles ficam desesperados, os animais. Gato nem tanto, mas cachorro é mais ainda. Então, isso não é uma coisa assim que é agradável. Se vestir de branco? Para que se vestir de branco? É para atrair a paz. Mas, se a pessoa não aceita o príncipe da paz, que é Jesus, pode-se andar o ano inteiro de branco, que não vai atrair paz coisa nenhuma, né? Às vezes tem aquela paz momentânea ali, mas depois pronto. Tá bom? Então, isso aí é costume do mundo. Os costumes do mundo não servem para nós que somos ovelhas. As ovelhas do Senhor Jesus não servem. Aqui no livro de Isaías, capítulo 53... versículo 6 fala assim: todos nós as pessoas, né? Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele, quem? Jesus. Fez cair sobre Jesus a iniquidade de nós todos. Então Jesus serviu como bode expiatório, né? A iniquidade, o nosso pecado. A gente nem tinha nascido ainda e Jesus já estava levando na cruz o nosso pecado. Olha só que nós temos que ser muito gratos a Deus. Porque a gente nem nasceu ainda, nem tinha nascido, nem sabia que ia nascer. Tem 2000 anos que Cristo veio ao mundo, né? E padeceu por nós. 2000 anos, olha só. Então nós temos que ser muito gratos a Deus e obedecer a Jesus em tudo. Nós temos que ser ovelhas de verdade, né? Olha lá no 7 fala assim: ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca, como cordeiro. Tá vendo que a ovelha, o cordeiro, o carneiro, quando eles vão morrer, quando eles vão para o abate, eles ficam quietinhos. Eles vão assim, bem de forma inocente, que eles não sabem que vão morrer. Agora, o cabrito, o bode, eles ficam pulando, eles ficam agindo assim de forma bem insociáveis mesmo, eles não são afetivos em nada, né? Esses animais, o bode e tal, e é diferente. Então Jesus foi como um cordeiro que não abriu a sua boca, ele ficou quietinho, ele não reclamou. E outra coisa, Jesus sabia que ia morrer. Ele não foi assim de forma inocente, assim que ele não sabia para onde ir. Ele sabia que ia morrer. Por nós ainda, que ia nascer 2000 anos depois. Tem crianças que vão nascer o ano que vem ainda. Jesus já morreu por eles já. Tá vendo? Vamos lá para o livro de Mateus.
no capítulo 25, versículo 31, que vai falar assim: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, todos os santos anjos com ele, então ele se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele. Isso aqui quando Jesus voltar. Então Jesus vai estar sentado, os anjos perto, né, dele, vão estar perto de Jesus, e as nações todas, todo o mundo inteiro vai estar diante de Jesus. O mundo inteiro vai estar diante de Jesus. Vai ser um julgamento, entendeu? Todo mundo, sendo crente, sendo não crente, se é ateu, se crê em Deus, se não crê em Deus, todo mundo vai estar lá diante desse trono, diante de Jesus. Aí no 32, e todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros. Aqui Jesus vai dividir, entendeu? Como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então, de toda dessa multidão reunida, Jesus vai separar. Aí vai entrar quem é bode e quem é ovelha. Se você é um bode, como forma de dizer, né, que gosta só de brincadeira, que não respeita a casa de Deus, que gosta de ficar brincando com a palavra de Deus, que fica xingando palavrão, que mente, que faz pequenos furtos. O que é pequenos furtos? É você ir na casa do colega e você viu alguma coisa interessante lá, tipo um brinquedo, alguma coisa, e você pôr no bolso e sair andando. Ah, ninguém viu. Isso é pequenos furtos. Ou você que mente, enfim, tem vários tipos de pecado, né? E a sua consciência acusa você. Então, enquanto você não se sentir tranquila, é porque você está errado. Então, você precisa se arrepender e confessar o seu pecado. No livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13, o que encobre as suas transgressões, ou seja, os seus erros, os seus pecados, nunca prosperará. Mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então, é preciso se arrepender para poder ter a misericórdia de Deus. E aí você vai ser considerado como uma ovelha. Que a ovelha, ela fica na dela. Ela não come qualquer tipo de grama. Ela não come qualquer coisa. Ela come... Que nem a gente viu lá no Salmo 23. Que quando a gente dá ouvidos à voz do Senhor, o Senhor nos leva a comer pastos verdejantes. Não é qualquer coisa que Deus dá pra gente comer, tá bom? Então, aqui no 33 fala assim, ainda no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 33. Ele porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei, que é Jesus, aos que estiverem à sua direita, que são as ovelhas, né? Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, e era estrangeiro e hospedaste-me. Aqui Jesus está querendo dizer o quê? Quando as pessoas pedem comida, pedem água, eu não tenho, tem uma moeda, não tenho, você nunca tem nada para dar, né? Então, Deus vai cobrar de nós no grande dia. Mas ele usar para comprar droga. Mas tem muita gente que realmente precisa. Se a gente for pensar que todo mundo vai pegar o dinheiro para comprar droga, a gente nunca vai ajudar ninguém. Tem muita gente de má fé? Tem. Deus vai cobrar dessas pessoas? Vai muito. Por quê? Porque tá se aproveitando da bondade das pessoas. E fica mentindo. É que eu tô passando fome, que não sei. Às vezes a pessoa nem tá passando fome. Aí fica se fazendo de coitado. Deus vai cobrar dessas pessoas também. Então a gente faz a nossa parte, ajudando. Claro que você não vai pegar todo o seu dinheiro, vai enfiar na mão da pessoa. Não. Você ajuda com trocado. Você compra pão para aquela pessoa. Você quer comer um pãozinho? Eu vou comprar para você. Que nem já aconteceu de pessoas, você me dá uma moeda, eu tô com fome. Eu falo assim pra pessoa, você quer que compre um lanche pra você? Uma coxinha, um pão, alguma coisa? A pessoa, quero. Então a pessoa realmente tá com fome, né? Aí eu já fui, comprei pra pessoa e a pessoa ficou comendo ali. Eu vi, então realmente ela tava com fome. Então nem todo mundo que
pede, que é pedinte, né? Que fica no farol pedindo, então fica batendo nas portas, pedindo alguma coisa. Nem todos eles vão, de fato, usar para comprar droga, vai trocar o alimento por droga. Tem uns que trocam, sim, tem uns que trocam, mas nem todos são assim. Tem gente que realmente está precisando. Ainda mais agora que a gente está em tempo de pandemia, que tem muita gente que perdeu o emprego. Então, essas pessoas que perderam o emprego, a maioria delas morava de aluguel. Aí, se a pessoa não tem mais condições de pagar aluguel, o dono da casa vai pedir para sair da casa, porque não tem condições de pagar o lugar que está morando. Essas pessoas vão para onde? Elas não têm para onde ir, elas vão para a rua. Aí elas vão pedir comida, pedir dinheiro, entendeu? É assim. Então, nós temos que ser caridosos. A caridade é um tipo de dom que Deus se agrada muito. É um dom que vem do Espírito Santo. Então, nós temos que pedir para Deus. Se a gente, às vezes, tem um coração fechado para ajudar as pessoas, a gente tem que começar a melhorar. Porque senão a gente vai ser julgado junto com os bodes aqui e Deus vai falar para a gente. No 41. Então, dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque, tá vendo que o inferno não é preparado para ninguém dessa terra. O inferno não foi preparado para ninguém dessa terra. Foi preparado para o diabo e seus anjos. Ou seja, os demônios. Só que as pessoas não querem dar ouvido à voz do Senhor. Estão na rebeldia, preferem dar ouvido pro inimigo, preferem mentir, preferem roubar, preferem fazer tudo o que é contrário à palavra de Deus. Então elas vão pro inferno junto com o diabo. Aqui, ó. Preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolheste. Estando nu, não me vestiste. Enfermo e na prisão, não me visitastes. Então você pode ler esse capítulo todo do 25, né? Que vai falar a parábola das 10 virgens. Depois a parábola dos 10 talentos. Aí a partir do 31, que é o juízo de Deus, como vai ser, né? Então, assim, se você não é crente em Jesus ainda, já está em tempo de se arrepender, tá bom? Para você ser uma ovelha de Jesus. E as ovelhas de Jesus ouvem a voz do pastor, que é Jesus, tá bom? E se alimenta e bebem água pura. A comida é pura e a água é pura, vinda direto da Bíblia. Tá bom? Então, esse foi o nosso estudo de hoje, que é a diferença entre o bode e a ovelha, ou a ovelha e o bode. E você compartilha, tá bom? Dá o like, deixa